Olá, vamos para mais um capítulo da intencionalidade da ação pedagógica. E hoje a conversa é sobre ênfase. A ênfase é algo que nós colocamos dentro das nossas ações, dentro dos nossos projetos, dentro do nosso planejamento e que tem um pouco mais daquilo que nós temos uma afinidade maior. Por exemplo, a gente vai trabalhar com o ensino de cultura africana, afro-brasileira, afrodescendente. E aí a gente tem uma pegada maior em algo dentro dessa cultura. Por exemplo, a dança afro, ou a capoeira, ou eu tenho um contato maior com os terreiros. Quer dizer, tem alguma coisa que eu tenho uma maior afinidade ali na hora de trabalhar esse projeto. O que eu faço? Eu vou abordar, né, o assunto de uma forma abrangente, para que nosso estudante tenha acesso a todo o conhecimento, quer dizer, que ele possa ter uma visão bem panorâmica do assunto, né, conhecendo um pouco de cada, sabendo que existe isso, aquilo, aquele outro, aspectos históricos, sociais, culturais, onde está, onde não está, no nosso território e tudo mais, né, como isso se desdobrou na identidade brasileira, né, e várias outras coisas, representatividade, tem um monte de coisa que dá para a gente falar sobre isso. Mas tem alguma coisa em tudo isso que a gente vai falar que é o nosso território mais profundo, e nesse a gente vai acabar ficando mais tempo, se demorando mais, trazendo maior profundidade. Pois esta é a ênfase que a gente tem, né? Então, quando a gente prepara o nosso percurso de aprendizagem, faz o nosso planejamento, nossos projetos, é muito legal, mais uma vez, intencionalidade tem a ver com consciência, trazer isso para a consciência. Então, vamos trazer isso para a consciência. Que nós podemos colocar as nossas ações, e é legal colocar as nossas ações, onde está a nossa ênfase, o que nós estamos enfatizando com aquela ação. Pegar um outro exemplo, né? Agora eu vou mais chegar para o meu lado aqui, do meu lado da arte, né? Apesar de que a educação física também trabalha com dança. Então eu, por exemplo, eu tive muito contato com nação de maracatu. Eu fiz parte de nação de maracatu um tempo e tal. Quando eu vou trabalhar certas manifestações da cultura popular, é muito natural que na hora que eu for, principalmente para a parte mais prática ou de contar a história, eu vou acabar ficando mais no maracatu do que, por exemplo, no jongo, do que eu ficaria no tambor de mina. Quer dizer, eu posso falar sobre outras manifestações, eu posso falar sobre outras danças, sobre a cultura quilombola, sobre uma série de coisas, mas quando eu chegar no maracatu, eu vou ficar mais tempo porque é de onde eu vim, eu tenho mais chão disso, eu pisei no chão disso aí. Eu vi ele aqui em São Paulo, vivi isso lá na região do Jabaquara, depois fui lá e fui ver de perto, né, em Pernambuco, ou seja, é algo que tem uma conexão comigo, né? Entendo a história, entendo toda a resistência, como isso vai tomando lugar nas ruas, entendo questões, por exemplo, de como vem sendo, e é muito curioso isso, né? Tirar da cara africana do maracatu, né? Que eu acho total absurdo, mas já tem um movimento assim que você para deixar só o ritmo e o desfile, mas aí não é mais maracatu, mas existe isso, quer dizer, essas problemáticas eu consigo entrar mais, porque é meu, né? E aí é legal por quê? Porque o estudante, ele conhece os temas de um panorama geral, conhece o todo, mas com esta ênfase, ele consegue vivenciar melhor aquilo que está sendo tratado, né? Isso vai valer para todas as nossas ações, né? Então, tá aí mais um ponto da intencionalidade, que é legal a gente ter consciência desse ponto e colocar ele de forma pensada, elaborada. Eu vou mesmo, a minha ênfase vai ser aqui. Nesta parte do meu percurso de aprendizagem, a ênfase vai ser aqui. Eu escolho mesmo onde eu quero colocar essa ênfase. E nessa ênfase, mais uma vez, aparece mais do professor, né? Isso, a meu ver, é positivo, né? Muita gente
Uma coisa é você estar numa posição de mediador, que é, né, propositor, né, que vai ali propondo para os estudantes serem os protagonistas. Ok, tudo bem, isso é desejável mesmo. Mas a outra coisa, e que às vezes eu pego isso também me incomoda, que é o professor anular, assim, sabe, sumir. Isso tem aparecido, inclusive, com essas questões de tecnologia que me incomodam um pouco, sabe? Às vezes quer gamificar tanto a aula para dar o protagonismo mais para a tecnologia do que para as relações humanas que tem ali, do professor, dos estudantes entre si e de todos os envolvidos, né? Então eu também tenho minhas resistências em relação a isso. Eu acho que a gente pode modernizar, pode fazer um monte de coisa legal e tal, mas a figura do professor é indispensável. Mesmo como mediador, mesmo como professor, como propositor, é indispensável. Então, nesses momentos de ênfase, é o momento que acaba aparecendo mais quem é esta figura que está ali vivendo um processo junto com os estudantes. É muito importante que apareça e que esta figura fique clara, porque isso humaniza as relações também. Não desejamos, e eu pelo menos nunca vou desejar isso, vou colocar isso para um professor tabula rasa, um professor que é lá um executor do que quer que seja. Quanto mais humano for o professor e consciente da sua humanidade, melhor para o estudante que se nutre disso também. Isso não significa, obviamente, que a escola é uma plateia para o professor ficar ali na frente em aulas expositivas infinitas. Não é essa a ideia. Mas a figura, a pessoa tem que estar lá. E nessas ênfases, isto vai aparecendo cada vez mais. E isto é positivo, gente. Tá? Você não precisa ser generalista. É legal dar panorama sobre tudo, é legal falar das coisas de uma maneira aberta, mas é legal também você aprofundar naquilo que você tem mais contato, na sua frequentação cultural, aquilo que faz parte do seu cotidiano, que faz parte da sua história. Quer dizer, você entra ali dentro, né? E essa entrada sua, mesmo quando você poderia colocar meus estudantes para eles serem os protagonistas e pesquisarem sobre o maracatu, para irem indicar onde é que tem nação, para eles conhecerem e tal, e deixar o protagonismo na mão deles. Mas até para mediar isso, eu vou mediar com mais verdade, porque é algo que tá na minha pele, tá encarnado. E este encarnado é um conceito de ciências cognitivas que eu adoro. É um conceito que vem lá de uns caras chamado Lakoff e Johnson, e o conceito original chama Embodied Mind, a mente encarnada. Então, aquilo que a gente vivencia cognitivamente se encarna em nós, se torna carne, se torna corpo, né? Nosso corpo, ele é tudo aquilo pelo qual ele já foi atravessado. Todas as informações, todos os contatos que nós tivemos, tudo isso está em nós e somos nós. Quando a gente vai para a aula, a gente vai com tudo isso. A gente chega lá, é um universão que está chegando junto. Para dialogar com outros tantos universos que estão ali. E é nesse diálogo que a coisa acontece. É nesse diálogo que a gente descobre coisas que nós não sabíamos sobre o próprio assunto que nós estamos levando, sobre nós mesmos, sobre nosso componente curricular. Né? Ser professor é uma descoberta constante. A Lúcia Santaella, que foi minha professora, ela costumava dizer, o que mais me fez aprender semiótica foi dar aula de semiótica. E eu posso dizer o mesmo, o que mais me fez aprender a dar aula de arte, ou de dança, ou de todas as coisas que eu já trabalhei, foi o próprio ato de dar aula. É preparando a aula, é no momento que a gente está ali com os estudantes, é o que os estudantes trazem, nessa troca, que de fato parece que a coisa ocorre. Né? E a gente saca coisas novas, pega coisas novas. Então vamos aí. Né? Deixei o texto lá sobre ênfase, peguei ele das orientações curriculares de arte, porque já está mais ali alinhado, mas é óbvio que a questão da ênfase não é algo do currículo de arte, né? E pode muito bem ser pensada e ser vista na educação física, né? Eu lembro, inclusive, de um professor que nós trabalhamos juntos, o vereador Antônio Sampaio, e lá ele tinha uma pegada de culturas que ele conheceu, por oportunidades que ele teve de ir para países nórdicos e tal, ele trazia culturas, coisas que estavam nesse corpo dele para lá, para a aula, para a gente poder acionar isso junto. Né? Então ele tinha ênfase em certas coisas que era dele.
E que isso era muito, muito interessante, assim. Os estudantes super queriam saber como é que eram esses jogos, essas brincadeiras, esses esportes, essas coisas que tinham nesses países, né? É o que eu falo mais uma vez, é muito potente o que nós somos e o que os estudantes são. E essas coisas que nós somos, elas potencializam muito a nossa aula. Então ficamos aí, vídeo de hoje sobre ênfase. Já falei demais para variar, mas espero que vocês estejam gostando, né? E que a gente tenha dado aí, estamos dando uma cara nova para a nossa formação da cidade, pelo menos nesses 2 componentes curriculares. E espero sempre a participação de vocês para a gente continuar interagindo. Vai ter uma surpresa no próximo vídeo. Um abraço, até mais.